Talvez você esteja chegando ao fim de mais um ano com a sensação de que poderia ter ido muito mais longe. Talvez você tenha feito planos no início de 2025, tenha orado, tenha tentado e mesmo assim sente que algo ficou travado, que algo não se moveu da forma como você esperava. Mas hoje eu preciso te dizer uma verdade que pode mudar completamente o rumo da sua vida a partir de agora. 2026 não será definido pelas circunstâncias externas. Não será definido pela economia. Não será definido pelo que aconteceu em 2025. 2026 será definido por uma decisão interna que você ainda não tomou ou que está prestes a tomar hoje. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando homens e mulheres que transformaram completamente o próprio destino. E ele descobriu algo que quase ninguém ensina. Não é o tempo que muda a vida de alguém. Não é o ano novo que traz transformação. É uma decisão silenciosa, invisível, profunda. Uma decisão que redefine quem você é por dentro. E a partir disso, tudo ao seu redor começa a responder. Se você está ouvindo esta mensagem agora, não é coincidência. Existe um chamado espiritual acontecendo. Porque antes de Deus mudar o seu ano, Ele precisa ajustar algo dentro de você. E essa decisão que você vai tomar hoje é o divisor de águas entre mais um ano de espera ou o ano da virada definitiva. A Bíblia diz em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovação não acontece automaticamente porque o calendário mudou. Ela acontece quando você decide renovar quem você é internamente. Napoleon Hill dedicou décadas estudando pessoas como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt. Ele queria descobrir o que separava aqueles que viviam vidas extraordinárias daqueles que viviam vidas comuns. E ele descobriu algo profundo. Todo sucesso começa quando a pessoa decide, de forma definitiva, quem ela será, independentemente do que está acontecendo ao redor. Não é uma decisão emocional que muda com o humor. Não é uma promessa de ano novo que desaparece em fevereiro. É uma decisão espiritual. É quando você cruza um ponto interno onde não existe mais retorno. Hill chamava isso de decisão definitiva. É o momento em que você para de negociar com o medo, com a dúvida, com o passado e com versões antigas de si mesmo. É quando você se compromete com uma nova identidade mental e espiritual, mesmo sem ter todas as provas externas de que vai funcionar. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. Deus respeita profundamente decisões. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas cujas vidas mudaram completamente no momento em que elas tomaram uma decisão definitiva. Não depois de ver o milagre, mas antes. A decisão veio primeiro, o milagre veio depois. Napoleon Hill ensinava que tudo é criado duas vezes, primeiro na mente, depois na realidade. Mas ele também ensinava algo ainda mais profundo. A mente só cria aquilo que ela aceita como identidade. Não adianta desejar uma vida nova mantendo uma mente velha. Não adianta pedir um ano diferente mantendo os mesmos pensamentos de sempre. Aqui está a verdade que vai mudar tudo. 2026 não será um ano diferente porque o calendário mudou. Será diferente se, e somente se, você decidir mudar quem você é internamente. Existe uma decisão que separa pessoas comuns de pessoas que vivem viradas extraordinárias. Não é uma decisão externa. Não é mudar de emprego, de cidade ou de relacionamento. É a decisão de não voltar mais para a antiga forma de pensar, de não se identificar mais com escassez, medo, atraso ou dúvida, de assumir internamente uma nova posição espiritual. A Bíblia chama isso de arrependimento, que não é culpa, mas metanoia, mudança de mente. Napoleon Hill chama de decisão definitiva.
Eu chamo de o ponto de não retorno. É quando você decide que não importa o que aconteça, você não será mais a pessoa que era em 2025. E quando você toma essa decisão de verdade, algo muda no plano espiritual. Deus começa a agir de forma diferente, não porque ele mudou, mas porque você mudou. Você saiu da posição de hesitação e entrou na posição de fé decidida. Napoleon Hill dizia que a inteligência infinita só coopera plenamente quando a mente humana decide sem reservas. Enquanto você vive dividido, querendo mudança, mas mantendo padrões antigos, o fluxo não acontece plenamente. Mas quando você decide com convicção, o universo inteiro começa a conspirar a seu favor. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não toma decisões. Elas fazem desejos, elas fazem promessas vazias de ano novo. Elas dizem, em 2026 vai ser diferente. Mas internamente continuam pensando igual. Continuam se identificando com as mesmas limitações. Antes de grandes viradas, sempre existe um período silencioso. Um período onde nada parece estar acontecendo. Onde Deus está trabalhando não nas circunstâncias, mas na sua estrutura interna. Porque se Ele mudar tudo, fora antes de você mudar por dentro, você não sustenta o que recebe. É por isso que tantas pessoas recebem oportunidades e depois perdem. Recebem bênçãos e depois sabotam. Recebem portas abertas e depois voltam atrás. Não faltava oportunidade, faltava decisão interna, faltava mudança de identidade. Napoleon Hill observou que pessoas que fracassam após o sucesso não fracassam por falta de oportunidade. Elas fracassam porque a mente delas não estava decidida. Elas alcançaram algo externamente, mas internamente ainda eram as mesmas, e a mente antiga sempre sabota o futuro novo. Talvez você esteja esperando um sinal para tomar essa decisão, uma confirmação, um empurrão. Então ouça com atenção. Este vídeo é o sinal. Este momento agora é a confirmação. Deus está te chamando para decidir, não para continuar esperando. Deixa eu te contar uma história que ilustra perfeitamente o poder de uma decisão definitiva. A história de Neemias. Neemias vivia na Pérsia, no palácio do rei Artaxerxes, servindo como copeiro real. Era uma posição de prestígio, segurança e conforto. Ele tinha tudo que a maioria das pessoas deseja: estabilidade, renda garantida, reconhecimento. Mas um dia chegaram notícias de Jerusalém. A cidade estava destruída. Os muros estavam quebrados. O povo vivia em vergonha e vulnerabilidade. Quando Neemias ouviu isso, algo aconteceu dentro dele. Ele não apenas ficou triste, ele sentiu um chamado. E então veio o momento da decisão. Neemias poderia ter pensado: eu não posso fazer nada, estou longe, não tenho recursos, não tenho autoridade. Deixa outra pessoa cuidar disso. Mas ele não fez isso. Ele decidiu que seria ele, que seria agora, que não importava os obstáculos, ele iria reconstruir Jerusalém. Essa não foi uma decisão emocional, foi uma decisão espiritual. E quando Neemias decidiu, algo mudou no plano invisível. Ele jejuou, orou, e então fez algo que parecia impossível. Pediu ao rei permissão para deixar o palácio e reconstruir a cidade. O rei não apenas deu permissão, ele deu carta de autorização, recursos, madeira, proteção militar, coisas que Neemias nem tinha pedido. Por quê? Porque quando você decide de verdade, Deus move pessoas e recursos que você nem imaginava. Neemias chegou em Jerusalém e encontrou oposição imediata. Inimigos zombavam dele, diziam que era impossível, que ele ia fracassar, que os muros nunca seriam reconstruídos. Mas Neemias tinha tomado uma decisão definitiva, e decisões definitivas não negociam com dúvida. Ele organizou o povo. Cada família reconstruiu a parte do muro na frente da própria casa.
e fizeram algo extraordinário. Reconstruíram os muros de Jerusalém em 52 dias. Algo que os inimigos diziam que levaria anos ou que nunca aconteceria, foi feito em menos de 2 meses. Mas aqui está o ponto. A reconstrução não começou quando o primeiro tijolo foi colocado. Ela começou quando Neemias decidiu internamente que seria ele que seria agora e que não haveria retorno. A decisão veio primeiro. A manifestação veio depois. Se Neemias tivesse ficado no palácio esperando o momento perfeito, esperando ter todos os recursos, esperando que alguém mais tomasse a frente, Jerusalém continuaria destruída. Mas ele decidiu. E quando ele decidiu, o céu se moveu. Talvez 2026 seja o ano em que Deus está esperando que você decida reconstruir algo na sua vida. Não quando tudo estiver perfeito, mas agora. Hoje. Agora vem comigo para uma história que Napoleon Hill estudou profundamente. A história de Henry Ford e a decisão que mudou o mundo. No início dos anos 1900, automóveis existiam, mas eram brinquedos de ricos, caros, complicados, inacessíveis para a pessoa comum. Muitas empresas fabricavam carros personalizados, feitos sob encomenda, para clientes ricos. Henry Ford tinha uma visão diferente. Ele queria criar um carro acessível para o trabalhador comum. Um carro que mudasse a vida das famílias. Mas para fazer isso, ele precisaria ir contra tudo o que a indústria fazia. Ele precisaria criar algo completamente novo. Produção em massa. E então veio o momento da decisão. Em 1908, Ford tomou uma decisão que todo mundo ao redor dele disse que era insana. Ele decidiu que criaria apenas um modelo de carro, um único modelo, o modelo T, e que esse modelo seria produzido em massa, com peças intercambiáveis, em uma linha de montagem. Seus próprios engenheiros disseram que não ia funcionar. Investidores disseram que ele estava cometendo suicídio comercial. Como você vai competir fazendo apenas um modelo, quando todo mundo está fazendo carros personalizados? Mas Ford tinha tomado uma decisão definitiva. Napoleon Hill entrevistou Ford pessoalmente anos depois e perguntou sobre esse momento. Ford disse algo que Hill nunca esqueceu. No momento em que eu decidi, tudo dentro de mim mudou. Eu não estava mais tentando, eu estava executando. Não havia mais dúvida, apenas ação alinhada com a decisão. Ford implementou a linha de montagem. E o que aconteceu foi histórico. O modelo T, que inicialmente custava 850, eventualmente foi reduzido para 260. Milhões de americanos compraram o carro. Ford não apenas criou um produto. Ele mudou a sociedade. Ele democratizou a mobilidade. Mas aqui está o ponto. Ford poderia ter passado anos testando, pesquisando, esperando a aprovação de todos. Mas ele decidiu. E quando ele decidiu, sua mente inteira se alinhou com a execução. Não havia mais espaço para dúvida, apenas para a ação decidida. Napoleon Hill dizia que decisão é o ponto onde a vontade se torna inquebrantável. E quando isso acontece, obstáculos se tornam apenas problemas técnicos a serem resolvidos, não razões para desistir. Talvez 2026 seja o ano em que Deus está esperando que você pare de testar e comece a decidir. Que você pare de esperar a aprovação de todo mundo e comece a executar o que Ele colocou no seu coração. Agora, uma história mais recente, de uma professora que conheci há alguns anos. Ela tinha 42 anos, 20 anos de carreira no ensino público, salário apertado, rotina desgastante. Todo final de ano ela dizia, ano que vem vai ser diferente. Mas ano após ano, nada mudava. Ela se sentia presa, cansada, desmotivada. No final de 2022, ela estava no fundo do poço emocional. Não aguentava mais a sala de aula. Não aguentava mais a pressão. Não aguentava mais a sensação de estar vivendo no piloto automático. Então, em uma noite de dezembro, sozinha no quarto, ela tomou uma decisão. Ela me contou.
Eu não orei pedindo para Deus mudar minha vida. Eu orei dizendo: Deus, eu decido hoje que não vou mais viver assim. Eu não sei como vai ser o caminho, mas eu decido que 2023 será diferente, porque eu vou ser diferente. Eu não negocio mais com a minha versão antiga. Isso não foi uma emoção passageira, foi uma decisão espiritual. E quando ela tomou essa decisão, algo mudou internamente. Ela começou a acordar mais cedo, começou a estudar sobre empreendedorismo, começou a desenvolver um curso online para professores, começou a agir como alguém que já tinha mudado de vida, mesmo estando ainda na mesma situação. Os primeiros meses foram difíceis. Ela trabalhava o dia inteiro na escola e estudava à noite, sacrificava finais de semana, enfrentava a zombaria de colegas que diziam: "Você vai fazer cursinho online? Isso não dá dinheiro." Mas ela tinha decidido, e decisões definitivas não negociam com opiniões externas. Em 6 meses, ela lançou o primeiro curso. 20 alunos. Pequeno, mas era o começo. Em 1 ano, 300 alunos. Em 2 anos, ela estava faturando mais com os cursos do que com o salário de professora. E então veio a decisão final: pedir exoneração. Hoje, 3 anos depois daquela noite de dezembro, ela tem uma empresa de educação online que impacta milhares de professores. Ela viaja, tem liberdade financeira. Mas mais importante, ela tem paz. Ela vive com propósito. Ela me disse: aquela noite foi o divisor de águas. Não foi quando eu lancei o curso, não foi quando o dinheiro começou a entrar. Foi quando eu decidi, sozinha no quarto, que eu não seria mais a mesma pessoa. Foi quando eu cruzei o ponto de não retorno internamente. 2026 pode ser o seu ano de virada, mas não porque é um ano novo, mas porque você vai decidir hoje que não será mais quem você foi em 2025. Agora, antes de continuar, eu quero saber algo. De onde você está assistindo este vídeo? Comenta aqui embaixo sua cidade ou país. Quero ver até onde essa mensagem sobre decisão e virada está alcançando pessoas. Pode ser qualquer lugar. Comenta agora. Isso não é só interação. É você se posicionando. É você dizendo: eu estou aqui, eu estou ouvindo e eu estou pronto para decidir. Como você sabe se está pronto para tomar essa decisão? Existem sinais claros que mostram que Deus está te preparando para uma virada em 2026. Primeiro sinal: você sente um desconforto sagrado com a vida atual. Nada está tecnicamente errado, mas algo parece incompleto. Você olha para a sua vida e pensa: tem que ter mais do que isso. Esse desconforto não é ingratidão, é chamado. É Deus dizendo que você foi feito para mais. Segundo sinal: você está cansado de repetir os mesmos padrões. Você não aguenta mais viver ciclos iguais. Começar o ano com esperança e terminar com frustração. Isso é a alma pedindo expansão. É sinal de que você está pronto para decidir uma mudança real. Terceiro sinal: você está sendo atraído por mensagens como essa. Quando você começa a buscar conteúdo que fala de propósito, fé, mente e virada, é porque algo dentro de você já decidiu, mesmo que conscientemente você ainda não perceba. Seu espírito está se preparando. Quarto sinal: você sente que o tempo está acelerando, como se houvesse uma urgência interna, como se Deus estivesse dizendo agora, não mais tarde, agora. Essa urgência não é ansiedade, é movimento do espírito. Quinto sinal: você começa a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Conversas que antes eram comuns, agora parecem significativas. Ideias que antes você ignorava, agora parecem possíveis. Isso é sinal de que sua mente está se abrindo para o novo. Sexto sinal: você sente menos necessidade de validação externa. Você não precisa mais que todo mundo concorde com você para agir. Isso é maturidade espiritual.
É sinal de que você está pronto para decisões solitárias que geram resultados extraordinários. Sétimo sinal: você sente paz sobre algo que antes te assustava. Mudar de carreira, começar algo novo, deixar algo para trás. Antes, você tinha medo. Agora, você tem uma paz profunda, mesmo sem ter todas as respostas. Isso é confirmação divina. Se você identificou 4 ou mais desses sinais, 2026 não será um ano comum para você. Será o ano da virada definitiva. Mas agora preciso te mostrar o que pode bloquear essa virada. Porque tem gente que sente o chamado, mas nunca decide de fato. E o ano passa, e nada muda. Primeiro bloqueio: medo de abandonar a identidade antiga. Você quer uma vida nova, mas tem medo de deixar de ser quem você sempre foi. Mesmo que essa identidade antiga te limite, ela é familiar. E a mente prefere o sofrimento familiar ao desconhecido, mas toda virada exige morte da versão antiga. Você não pode entrar no novo carregando o velho. Segundo bloqueio: necessidade de garantias antes de decidir. Você quer ter certeza absoluta de que vai dar certo antes de se comprometer. Mas fé não funciona assim. Decisão vem antes de evidência. Neemias decidiu antes de ver os muros reconstruídos. Ford decidiu antes do modelo T existir. A professora decidiu antes de ter um único aluno. Garantias vêm depois da decisão, não antes. Terceiro bloqueio: esperar o momento perfeito. Você fica esperando a situação ideal, esperando ter mais dinheiro, esperando ter mais tempo, esperando as circunstâncias se alinharem. Mas o momento perfeito não existe. O momento certo é quando você decide que é o momento certo. Napoleon Hill dizia: não espere, o tempo nunca será exatamente certo. Quarto bloqueio: dependência de aprovação externa. Você quer que todo mundo apoie sua decisão. Quer que sua família entenda. Quer que seus amigos concordem. Mas grandes decisões são sempre solitárias no início. Neemias teve inimigos zombando dele. Ford teve investidores dizendo que era loucura. A professora teve colegas ridicularizando. Se você esperar a aprovação de todos, você nunca decide. Quinto bloqueio: falta de compromisso com o processo. Você decide hoje, mas desiste amanhã quando fica difícil. Você decide na emoção, mas abandona na primeira dificuldade. Decisão verdadeira não é emoção, é compromisso. É você dizer: não importa o que venha, eu não volto atrás. Sem compromisso, não há virada. Reconhecer esses bloqueios é o primeiro passo, porque você não pode mudar o que você não enxerga. E agora que você vê, você pode escolher remover esses obstáculos antes de entrar em 2026. E se essas mensagens sobre decisão, virada e os princípios de Napoleon Hill aplicados à transformação espiritual estão mudando sua forma de pensar, considere se tornar membro do canal. Esse apoio nos ajuda a manter a produção desses vídeos semanais e continuar trazendo conteúdos profundos sobre fé prática, mente renovada e propósito que poucos canais trazem. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Qualquer valor já faz diferença e nos permite continuar esse trabalho de levar essas verdades transformadoras para mais pessoas que estão prontas para fazer 2026 o ano da virada definitiva. E se você quiser apoiar de forma pontual, pode usar o Valeu Demais aqui embaixo. Qualquer valor, mesmo simbólico, nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas mensagens sobre decisão, fé e transformação real. Agradecemos de coração cada um que decide apoiar essa missão. Você faz parte dessa corrente de mudança. Agora vamos ao processo prático. Como você toma essa decisão de forma que ela realmente transforme 2026? Napoleon Hill mapeou esse caminho. A Bíblia confirma, e eu vou te mostrar passo a passo. Primeiro passo: defina quem você não será mais. Antes de decidir quem você quer ser, você precisa decidir quem você não será mais.
Escreve: em 2026, eu não serei mais a pessoa que... Complete essa frase com honestidade. Isso cria espaço interno para o novo. Segundo passo, declare sua nova identidade. Não como desejo, mas como decisão. Em 2026, eu sou... Não, eu quero ser. Não, eu vou tentar ser. Mas eu sou. Fale no presente, porque decisão acontece agora, não no futuro. Terceiro passo, identifique o primeiro obstáculo. Toda decisão será testada. Qual é o primeiro obstáculo que você vai enfrentar? Identifique agora, porque quando ele aparecer, você não vai se surpreender. Você vai estar preparado. Quarto passo, comprometa-se com o processo, não apenas com o resultado. Você não controla quando a virada vai se manifestar completamente, mas você controla se você vai permanecer decidido durante o processo. Comprometa-se com a jornada. Quinto passo, corte negociação com a versão antiga. Toda vez que a mente antiga tentar te puxar de volta, você responde: eu já decidi. Não há mais negociação. Isso fortalece a decisão. Isso a torna inquebrantável. Sexto passo, haja como se já fosse. Comece a agir hoje como a pessoa que você decidiu ser. Não espere ter todos os recursos. Não espere sentir confiança total. Haja agora com base na decisão, não na emoção. Sétimo passo, declare sua decisão para Deus. Não peça permissão. Declare: Deus, eu decidi. Eu preciso da tua ajuda, mas eu já decidi. Eu não volto atrás. Deus respeita decisões. E quando você decide, Ele age. Oitavo passo, proteja sua decisão. Não compartilhe com todo mundo. Não busque validação externa. Proteja sua decisão como algo sagrado entre você e Deus. Deixe que os resultados falem, não as palavras. Esse é o caminho. E quando você segue esse caminho com fé e disciplina, 2026 se torna o ano que você sempre soube que era possível. Agora eu quero que você faça algo comigo. Isso vai levar 2 minutos, mas pode mudar o resto da sua vida. Primeiro, respira fundo 3 vezes. Inspira pelo nariz contando até 4. Segura o ar por 3 segundos. Solta pela boca contando até 6, liberando toda a tensão. Faz isso 3 vezes agora. Vai, sente seu corpo relaxar. Sente sua mente ficar mais clara. Isso é você saindo do estado de dúvida e entrando no estado de decisão. Agora, com os olhos abertos ou fechados, você vai repetir 3 declarações, não mecanicamente, mas como decisão espiritual, sentindo cada palavra. Primeira declaração: eu decido hoje quem eu sou em 2026. Repete isso 3 vezes, devagar, com convicção. Eu decido hoje quem eu sou em 2026. Segunda declaração: eu não negocio mais com a minha versão antiga. Repete 3 vezes. Eu não negocio mais com a minha versão antiga. Terceira declaração: 2026 será o meu ano de virada, porque eu decidi. Repete 3 vezes. 2026 será o meu ano de virada, porque eu decidi. Agora respira fundo mais uma vez. E observe como você se sente agora comparado a 2 minutos atrás. Algo mudou. Pode ser sutil, mas algo mudou internamente. Você cruzou uma linha. Você tomou uma decisão. E decisões mudam destinos. Agora, se este vídeo está mexendo com você, se está tocando algo profundo, eu preciso te pedir algo. Deixa um like agora. Isso não é só um botão. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a levar essa mensagem para muito mais pessoas que estão no final de 2025 precisando tomar essa decisão. Pessoas que estão cansadas de esperar e prontas para decidir. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque aqui não é motivação vazia. Aqui nós falamos sobre fé prática, mente renovada, decisão espiritual e os ensinamentos profundos de Napoleon Hill aplicados à transformação real. Toda semana tem conteúdo novo que vai te fortalecer durante todo 2026. Então, clica agora. Inscrever,
ativar o sininho. Leva 2 segundos e pode mudar sua trajetória. Agora eu quero que você faça algo que vai firmar essa decisão no plano espiritual. Vai até os comentários e escreve: Eu decido hoje. 2026 será o meu ano de virada. Não escreve como desejo, não escreve como esperança, escreve como decisão espiritual, como compromisso, como decreto, porque quando você escreve, você firma uma intenção, e intenção firmada gera movimento no invisível. Escreve agora: Eu decido hoje. 2026 será o meu ano de virada. Talvez você tenha chegado neste vídeo cansado de mais um ano que não foi o que você esperava. Cansado de promessas que não se cumpriram. Cansado de esperar. Mas o que você recebeu hoje não foi apenas uma mensagem motivacional. Você recebeu um chamado espiritual. Um chamado para decidir, para cruzar a linha, para não voltar mais atrás. Napoleon Hill passou décadas estudando pessoas que viveram viradas extraordinárias. E todas elas tinham algo em comum. Elas decidiram antes de ver. Elas se comprometeram antes de ter garantias. Elas cruzaram o ponto de não retorno internamente e o mundo externo eventualmente respondeu. A Bíblia confirma esse princípio em cada grande história. Neemias decidiu antes de ver os muros reconstruídos. Abraão saiu sem saber para onde ia, mas decidiu obedecer. Davi decidiu enfrentar Golias quando todo mundo tinha medo. Pedro decidiu sair do barco. Paulo decidiu pregar mesmo sob perseguição. Sempre existe um momento de decisão que separa o antes do depois. E você está nesse momento agora. 2026 não será apenas mais um ano. Não será apenas uma virada de calendário. Será o ano em que tudo mudou. Mas não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você decidiu mudar. Talvez essa decisão seja solitária no início. Talvez ninguém ao seu redor entenda. Talvez você não tenha todas as respostas. Mas você tem algo mais importante do que respostas. Você tem uma decisão. E quando você decide de verdade, Deus começa a mover coisas que você nem imaginava. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Pessoas que você precisava começam a aparecer. Recursos que você não tinha começam a surgir. Clareza que você não sentia começa a vir. Não porque Deus mudou, mas porque você decidiu. E Deus respeita decisões. Então hoje, agora, neste momento, eu te convido a tomar a decisão mais importante que você pode tomar antes de 2026 começar. A decisão de não ser mais quem você foi. A decisão de não negociar mais com versões antigas. A decisão de confiar em Deus e avançar. Deus não responde ao tempo. Ele responde à decisão. E quando você decide, o céu começa a se mover.